Tainá, João Vitor. Vou começar a falar no chat também. Vamos lá, então, continuar o nosso módulo 6. Espero que tenham passado um bom final de semana. Espero que tenham tido um bom final de semana. Bom dia, Iago. Henrique, Rita. Vamos lá para mais uma semana, né? E assim a gente vai indo, uma semana de cada vez. Vamos lá para o nosso último módulo. Acho que é módulo que a gente chama no livro de vocês, eu não tenho livro físico. Deixa eu abrir aqui, pessoal, vou compartilhar minha tela com vocês. Aí na última aula eu acho que a gente terminou... Nossa, eu nem me lembro, mas eu dou tanta aula que eu já estou... É segunda-feira, tem que entrar nos eixos. A gente viu a hibridização do carbono, né? Vimos alguns exercícios, que era do capítulo 5. Não, módulo 5. Isso. Então, agora a gente vai para NOx, tá? A gente vai iniciar NOx e vai indo em óxidos, porque NOx está bem tranquilo ali, eu acho que vocês não vão ter nenhuma dificuldade. E já entra em funções inorgânicas já o próprio módulo, tá bom? Então, vamos começar. Deixa eu só... Quem que é Caxambu? Bom dia. Quem é que é o Caxambu? Oi, Paulo. Não vou me esquecer, então. Acho que por um instante eu tive um apagão, assim, de nome, de lembrar. Bom dia, meu querido. Então, vamos lá. Deixa eu ver se faltou alguém eu dar bom dia. O Henrique, eu acho que eu não tinha dado bom dia ainda, que eu vi agora que ele está aí. Acho que só, né? Deixa eu ver se eu consigo ver. Rita, Henrique, Iago, o Paulo, a Tainá, Laila. Cumprimentei a Laila. Então, vamos lá, pessoal. NOx e regras de NOx. Estamos lá em Química 1, módulo 6, né, do livro que vocês já receberam. Eu estou tentando botar no modo apresentação aqui, mas eu acho que ele não está me obedecendo muito bem. Agora eu acho que vai. Agora sim. Então, vamos lá, aqui nos orientando, então. Nós vamos dar uma olhadinha agora no conceito de NOx, pessoal, que é bem importante em alguns aspectos, tá? Se eu não tivesse seguindo o livro de vocês, eu não daria NOx agora, por exemplo. Eu daria NOx para vocês lá um pouquinho antes de dar eletroquímica. Porque lá na eletroquímica eu não sei aonde é que está a eletroquímica, se está na frente 1, se está na minha ou se está na do Paulo. Porque lá na eletroquímica a gente estuda NOx, redox, balanceamento redox, daí já entra porque as reações de oxirredução, onde existe variação de NOx, são reações aquelas que conduzem corrente elétrica, né? E aí a gente trabalha elas lá em pilhas. Mas enfim, né? Como eu estava agora aqui no livro de vocês, vou seguir a ordem do livro, visto que eu acho, logo que tem nomenclatura na sequência, eu acredito que muito do NOx, nesse momento, para a gente trabalhar, é em função das regras de nomenclatura dos ácidos, tá? Porque os ácidos é em função do NOx, também em função do NOx, tá? Então, acho que por isso que o NOx veio agora, porque é uma parte da físico-química que está aqui agora na nossa química geral, tá? Química inorgânica. Então, o que é NOx na realidade, pessoal? Chamado número de oxidação. É a carga que o elemento adquire para participar das ligações químicas, como vocês têm ali no conceito, na definição.
Só que assim, ó, o que a gente tem que lembrar? Que existe a carga real do elemento, que é aquela onde, por exemplo, precisa ter o octeto completo. Então, a gente diz que essa é a carga real do elemento, né? Ah, o grupo 1, por exemplo, se eu fizer a distribuição eletrônica, ele vai terminar com um elétron na última camada. Então, ele precisa doar 1 para ficar com 8 na última camada. Então, na realidade, a gente sabe que a carga real é aquela carga que o elemento adquire para ter o octeto completo e fazer as ligações químicas. Só que existe o que a gente chama de carga aparente também, tá? Que é aquela que ele adquire para estabilizar outros elementos nas ligações químicas. Então, existe carga real, existe carga aparente, tá? Então, a gente vai ver algumas regras. E aí vocês vão conseguir se dar conta de quando é que é carga real, de quando é que é carga aparente, tá? Muito difícil ele citar esse nome, mas é importante que vocês saibam por quê. Vai ter um determinado momento em que eu vou dizer assim, o cloro, por exemplo. O cloro, para fazer uma ligação química, ele adquire uma carga elétrica. E que carga elétrica ele adquire? -1. Ah, por que é -1? Porque se eu fizer a distribuição eletrônica, ele vai terminar com 7 elétrons na última camada. Terminando com 7 elétrons, ele precisa ganhar 1 para ter o octeto completo. Então, a carga é -1. E aí, em determinados casos, vocês vão ver o cloro com carga +1, vocês vão ver o cloro com carga +7, com +3, +5. Então, tem outras cargas que o cloro pode adquirir. Então, aí fica essa diferenciação de quando é que ele adquire a carga real e de quando é que ele adquire uma carga aparente, tá ok? E aí, antes de a gente fazer a determinação do NOx dos elementos, a gente precisa saber as regras, tá? Então, existem regras para a gente determinar. Então, eu comecei ali, eu não botei a página aqui e por eu me esqueci, tá? De botar a página no slide onde está o livro de vocês. Mas se alguém tiver aí, avisa os demais colegas se vocês estão acompanhando ali no livro, tá? Esqueci mesmo, gente, desculpa. Deve estar lá na página 524, porque o próximo slide é 525. Então, a gente está mais ou menos por aí no livro de vocês, tá? Então, ali, ó, soma total do NOx em uma substância é sempre igual a 0. Então, na realidade, quando eu tiver uma substância, qualquer que seja ela, molecular ou iônica, a soma total, ou seja, nós temos cargas positivas e negativas. A soma total tem que resultar em 0. Ponto. Esse é o primeiro passo. Então, toda a molécula eu vou igualar a 0 e vou fazer lá a regra do número de oxidação, que eu costumo chamar de regra do chiqueirinho, tá? No livro de vocês aparece um outro tipo, sem estar muito claro a regra, mas eu vou dar do jeito que está no livro de vocês para vocês entenderem como é que eles colocaram aí e do meu jeito, tá? Segunda regra, o NOx de um elemento em uma substância simples é igual a 0. Claro que vale aqui lembrar o que é uma substância simples. Quando eu falei lá na primeira regra, agora acabei de me dar conta que eu podia ter escrito aqui numa substância composta, mas tudo bem, tá? Porque não é só em substância composta, pode ser em simples ou composta. Uma substância simples é aquela formada por um único elemento. Então, eu tenho BR2, eu tenho O2, eu tenho O3, tá? Quando eu tenho um metal sozinho, porque muitas vezes acontece assim, ó, aparece o sódio sozinho lá nas reações de... Pode ser até nas reações eletroquímicas mesmo, tá? Eu tenho sódio sozinho. E aí eu olho para o sódio e digo assim, mas o sódio está no grupo 1, o NOx é +1 porque tem carga fixa. Bom, mas quando ele tiver como substância simples, ou seja, não estiver ligado a outro elemento, ele vai ter carga 0, tá? Então, substância simples tem carga 0. O NOx de um íon é igual à carga do íon. Então, na realidade, se eu tiver SO4-2 e quiser descobrir a carga do enxofre, eu vou ter que fazer a regra do chiqueirinho, né? Eu vou ter que descobrir através do oxigênio, que tem sempre carga fixa, e vou igualar a carga do íon. Então, quando eu tenho uma molécula, uma estrutura química, seja ela molecular ou iônica, pode ser NaCl, pode ser a glicose, eu vou igualar a 0. Se eu tiver um íon, eu vou igualar a carga do íon, tá? O NOx do íon monatômico é igual à sua própria carga. Então, se eu tiver um íon Mg+2, a carga vai ser +2. Se eu tiver Fe+2, eu sei que o ferro tem carga variada, né? Tem elementos
de NOx fixo, tem elementos de NOx variado. Geralmente os metais de transição, aqueles que estão no centro da tabela periódica, o ferro, o cobalto, o níquel, outros elementos representativos, o chumbo, eles têm NOx variado. Daí esse é um problema que a gente tem. Claro que nem tudo são flores. Então, se vocês souberem, na realidade, os NOx de alguns desses elementos, vai facilitar a vida de vocês também. E aí, vocês sabem que se eu tiver um elemento sozinho com a carga, aquele ali vai ser o NOx dele. Tá? Não, tu vai me dizer, mas é uma substância simples. Mas é um íon. Tá? Uma substância simples, se eu não tiver nenhuma carga lá, tiver só O2 sozinho, tiver H2 sozinho, ou tiver só Na sozinho, ou qualquer outro elemento sem carga. Porque se tiver carga, o NOx vai ser a carga dele. Bom, aí, quem é que tem NOx fixo aí? Nós temos os metais alcalinos, que é o grupo 1, que é aqui a carga real, que ele é de isso aqui tudo carga real, tá? Que eu botei ali. O grupo 1 tem carga mais 1. Por quê? Porque se eu fizer a distribuição eletrônica, que a gente já viu lá no diagrama de Linus Pauling, se a gente fizer a distribuição eletrônica, ele vai terminar com 1, então é mais fácil perder 1 do que ganhar 7 para ficar com 8 na última camada. E assim com todos eles. Então, os metais alcalinos terrosos mais 2. A prata, cuidado, a prata é o metal de transição. Metal de transição é aqueles que geralmente têm carga variada. Só que nesse caso ele tem carga fixa. O zinco também, metal de transição, eu sempre digo que ele está lá na zona agrícola. O Zn, Zn, AgZn, o Ag está embaixo, é que eu não estou com a tabela aqui. É a GZNAl, é uma escadinha assim que tem na tabela periódica. Então é mais 1, mais 2, mais 3. Vou ter que decorar as NOx? Vai, não tem jeito, tá? Então, esses que têm carga fixa, grupo 1 mais 1, grupo 2 mais 2, aí tem prata, zinco, alumínio, tem uma escadinha, se vocês forem ver, é mais 1, mais 2, mais 3, vai na ordem crescente, é bem fácil de localizar na tabela periódica. Até botei na ordem, mais 1, mais 2, mais 3. O flúor geralmente vai ter carga menos 1, geralmente não vai ter carga menos 1 sempre, tá? Deixa eu ver, isso aqui é o que está no livro de vocês, ó. Que eu peguei de lá, ó, sempre. Então, isso aqui... aqui ele botou o cádmio também, ó. É que não é muito comum aparecer o cádmio. Eu botei do meu jeito, assim, das que são mais comuns. Mas aqui tem o cádmio também, que é carga mais 2. Tá? Ali botou o bismuto também, não é uma coisa muito comum de aparecer, mas, né, tá aqui. Então, vai ser sempre essas cargas aqui. Então, essas aqui vocês precisam memorizar, ok? Continuando ali. Aí tem alguns casos, pessoal, particulares ali para a gente discutir. Por exemplo, o hidrogênio. A gente sabe que o hidrogênio não é metal, mas está no grupo 1, porque tem um elétron na última camada. Só por isso. Mas ele não segue a regra do octeto. O hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons na última camada. Mas ele pode perder e ficar sem elétrons, mais 1, como é o caso do que geralmente ele acontece. Ó. O hidrogênio possui NOx menos 1, exceto na forma de um hidreto metálico. Claro que vocês precisam saber o que é um hidreto metálico. Então, na realidade, pessoal, um hidreto é quando o hidrogênio, eu tenho aqui um exemplo, ó, o hidrogênio aparece do lado de um metal, tá? Pode ser qualquer metal aqui. Por quê? Metal vai formar cátion sempre. Então, se o metal vai formar cátion sempre, o hidrogênio, nesse caso, vai ser o ânion da relação aqui, dessa união. Tá? Então, ó, o hidrogênio nesse caso, tem aqui vai ter carga menos 1, tá ok? Outra exceção que a gente tem, então não esquecendo, o hidrogênio tem carga mais 1 e ele só vai ter carga menos 1 quando do lado dele, do lado direito, porque numa fórmula de um composto iônico, vocês sabem que o metal vem na frente sempre, e o metal é sempre o cátion, então o cátion vem na frente sempre. Então, quando tiver um metal e o hidrogênio é menos 1. Ok? Daí às vezes os alunos se confundem na amônia, né? A amônia está do lado direito da fórmula. Mas no CH4 também está do lado direito da fórmula. Então não é só a posição, né? Do lado direito geralmente é o ânion, do lado esquerdo é o cátion, né? Mas não é isso aí, não é ordem, não é regra, tá? Só para os compostos iônicos é regra. O metal vem na frente sempre. Não, e ainda não, agora acabei de me lembrar que tem os sais orgânicos.
Os sais de ácidos carboxílicos, que vem toda a cadeia carbônica e depois vem o sódio lá, é um composto iônico, tá? Mas guardadas essas exceções que são casos bem particulares, tá? Então, o hidrogênio vai ser mais 1, com exceção de hidreto menos 1. Oxigênio é outro que a gente vê muito. Então, o hidrogênio vai aparecer muito, o oxigênio vai aparecer muito. O oxigênio tem carga menos 2. Essa é a carga real do oxigênio, tá? Então, o oxigênio ele precisa ganhar 2, porque ele tem 6 na última camada. Então, por isso que o NOx dele a carga dele é menos 2. Tá? Quando eu falo carga NOx aqui, eu estou falando de carga real NOx, então são sinônimos, tá? Então, o NOx do oxigênio é menos 2, significa que ele precisa de 2 elétrons para fechar o octeto. Só que nós temos exceções, tá? Quais são as exceções? Os peróxidos, tá? Porque nós vamos estudar os óxidos, mas não todas as classificações. Eu acho que não aparecem as classificações. Basicamente, nomenclatura a gente vai ver de óxidos. Então, nos peróxidos, o oxigênio vai ter carga menos 1. Na realidade, os peróxidos é aquele onde tu tem o O2, que tu não pode simplificar. Tipo H2O2, que é a água oxigenada, é o peróxido mais comum. O Na2O2. Os peróxidos são óxidos, a gente já pode até adiantar um pouquinho. Eu não vi isso no livro de vocês, no livro 2, mas lá no livro 3 deve ter. Tipo, os peróxidos são formados pelos elementos do grupo 1 e pelos elementos do grupo 2 da tabela periódica, por exemplo. Então, se for um peróxido de sódio, vai ser Na2O2. Aí vocês vão me dizer, mas por que eu não posso simplificar? É que nem a água oxigenada, H2O2. Por que não pode simplificar? Porque a estrutura O2 ela não pode ser simplificada. A estrutura do peróxido é O, ligaçãozinha com O. E cada oxigênio tem NOx menos 1. Então, o O2 menos 2 equivale ao peróxido, ou seja, cada oxigênio tem carga menos 1. Tá? Então, aqui, ó, Na2O2. Ó, eu não posso simplificar esses números, porque o O2 aqui não é de um oxigênio comum, de um óxido comum. Ele é de um peróxido, tá? Então, eu sei que o sódio é mais 1, então por que eu tenho que ter 2 sódios? Se eu tivesse um óxido de sódio, por exemplo, tá? Vamos ver se vocês estão aí ligados. Se eu quisesse saber a fórmula do óxido de sódio, qual seria? Câmbio, tem alguém aí? Imagina se eu estou dando aula para as paredes. Ah, alguém me respondeu, ufa. Isso aí, Na2O. Daí, nesse caso, eu tô vendo que o oxigênio é menos 2. Ah, mas no peróxido ele é menos 2, mas é O2 menos 2. Aqui, no que obrigado, João, pelo retorno. O Na2O representa que eu cruzei as cargas. O sódio é mais 1. O oxigênio é menos 2, eu cruzei. Aqui não, aqui fica nítido que eu tenho um problema. Aqui o oxigênio não pode ser menos 2. Ah, mas ele é menos 2. O O2 é menos 2. Não é o O que é menos 2. Toda a estrutura O2 é menos 2, ou seja, cada um é menos 1. Mas muito obrigada. Então, tem que saber diferenciar um óxido de um peróxido, tá? Tem outras exceções, pessoal, ó. Tem essa... Ué, por que não tá mudando aqui? Aqui, ó. Ah, não, aqui é só a fórmula como eles calcularam. O oxigênio tem carga menos 1, porque a soma tem que dar 0 aqui. Outra exceção, ó. Isso aqui não é um óxido. Ah, a gente sabe o que, pessoal? A gente vai definir óxido hoje, porque vai dar tempo. Possivelmente vai dar tempo de a gente definir os óxidos hoje. Óxido é todo aquele composto binário, 2 elementos, que tem o oxigênio como elemento mais eletronegativo. Se eu for olhar aqui, ó, tem 2 elementos e tem oxigênio. Então, muita gente espera que isso aqui seja um óxido, mas não é um óxido, isso aqui é um fluoreto, tá? É uma outra categoria. Ah, por que isso aqui não é um óxido? Porque nesse caso o oxigênio tem carga mais 2. Porque o flúor não muda nunca. O fluoreto é sempre menos 1, o flúor é sempre menos 1. Então, aqui é um outro caso onde aqui o NOx do oxigênio é bem diferente, tá? E tem
São esses aí. Não, mas eu acho que tem outro, pessoal. Esse aqui é o fluoreto mais estável. Mas eu sei que tem o O... Eu acho que é o O2F2. O difluoreto de dioxigênio. Só que ele não é estável. Esse é o mais estável. Aí talvez, não sei se no livro de vocês tem o outro. O O2F2, que também não é simplificável. Mas enfim, se não tem, é o mesmo caso do peróxido, é o O2F2, só que ele é mais instável. E esse aqui é mais estável, então esse aqui pode aparecer com mais frequência do que o O2F2, tá bom? E os halogênios não oxigenados, aquilo que eu falei para vocês, quando o halogênio... quem são os halogênios? Os elementos do grupo 17, flúor, cloro, bromo, iodo, enfim. Esses elementos, eles têm carga -1, mas quando eles forem o elemento mais eletronegativo da composição, ou geralmente quando eles estiverem na forma binária. O que é na forma binária? 2 elementos. Agora, se tu tiver que nem os ácidos, onde os halogênios vão estar no meio, lá o ácido hipocloroso, o ácido cloroso, o ácido clórico, o ácido perclórico. Todos esses casos que eu falei para vocês, o cloro não tem carga -1, porque ele está no meio da fórmula. E aí tu tem o oxigênio como um elemento mais eletronegativo. Então, os halogênios não oxigenados, quando não tiverem a presença de um elemento mais eletronegativo que ele, eles vão ter carga -1. Dadas as regras, agora é só calcular. O único trabalho que eu tenho é de saber todas as regras. Alguns podem ter as regras mais fresquinhas na cabeça, né? Já podem ter estudado isso no ano passado, ou no próprio cursinho, ou, né, se fez ou não ano passado, ou no colégio mesmo, tá? E outros não podem não estar lembrando muito das regras, mas assim, ó, não tem muito o que fazer, tem que memorizar as regras de inox. E aí, fazendo o exercício, vocês vão acabar pegando as regras, tá? Então, ó, a gente divide os átomos, os elementos, os átomos, tá? E o que a gente faz, pessoal? Esse númerozinho que tá embaixo aqui, ó, deixa eu pegar aqui esse númerozinho que tá embaixo, ele é chamado de índice, tá? Então, o índice indica quantos átomos eu tenho daquele elemento. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar, tá? Então, eu tenho que pegar eu sei que o oxigênio aqui está num composto binário, ele é o mais eletronegativo, eu tenho que multiplicar, ó. -2 vezes 7, menos 14. Para a soma de cargas positivas e negativas tem que ser igual a 0. Então, eu não tenho nenhuma carga aqui nesse composto. Então, eu tenho que igualar a 0. A soma de cargas positivas e negativas tem que dar igual a 0. Então, se aqui deu menos 14, aqui obrigatoriamente tem que dar mais 14. Só que eu tenho 2 cloros. Então, cada cloro vale mais 7. Tá? É uma regra de chiqueirinho meio... Como é que eu posso dizer... É uma regra do chiqueirinho resumida, tá? Ó, nós temos aqui, ó, compostos binários, mesma coisa. Compostos binários, eu vou dividir os elementos, tá? Eu vou fazer 5 vezes -2, -10. A soma de cargas positivas e negativas tem que ser igual a 0. Então, eu tenho que ter mais 10. Só que, ó, cuidado que eu tenho um númerozinho aqui. Então, eu divido por 2. Para eu saber o total, eu multiplico. Para eu saber o individual, eu divido, tá? Pelo total. Aí, claro que a gente não vai ter regras, nós não vamos ter só substâncias formadas por 2 elementos, né? Nós vamos ter substâncias formadas por 3 ou mais elementos. O que é mais comum? Formada por 3 elementos. Então, eu vou dividir em os átomos e vou fazer a mesma coisa, multiplicar o número, o NOx, pela quantidade de átomos que eu tenho, -2 vezes 4 dá -8, potássio mais 1, então eu estou tirando todas as informações da regra. Geralmente, pessoal, o átomo que vocês vão ter que descobrir, o átomo em questão, geralmente é o átomo central, tá? E aí vocês sabem que a soma de cargas positivas, ó, não tem nenhuma carga aqui no sulfato de potássio,
Então, eu tenho que igualar a 0. Igualando a 0, eu sei que aqui deu menos 8 e aqui deu mais 2. Que número somado com 2 vai dar 8? 6. Daí eu descubro a carga. Bem tranquilo. Se eu tivesse um 2zinho aqui, ó, no enxofre, eu teria que dividir 6 por 2 para saber o NOx individual de cada elemento. Pessoal, eu costumo fazer assim, ó, me deu trabalho, tá? Mas, ó, eu divido assim, tá? Quem não tá pegando bem esse cálculo, tá? Aí, o que que eu faço? Eu chamo de regra do chiqueirinho. Eu coloco assim, ó, ou do jogo da velha. Eu não sei como é que vocês aprenderam no colégio, ó. Divido os átomos assim, só que eu divido em duas linhas. Então, na primeira, pessoal, que é mais fácil, didaticamente é mais fácil, tá? Nessa primeira linha aqui, ó, eu coloco NOx individual de cada átomo, que eu sei. Geralmente, tu vai saber o mais eletronegativo e o mais eletropositivo. E o do meio é a tua incógnita. Esse aqui é a tua incógnita. E na linha de baixo, eu coloco o somatório. Esse somatório aí. Então, primeiro, eu vou colocar o NOx de quem eu sei. Quem que eu sei? O oxigênio. Então, eu vou lá. Oxigênio, quanto é? Menos 2. O potássio. O potássio está no grupo 1 da tabela periódica. Não tem jeito, o pessoal tem que usar a tabela, tá? Eu não estou com a tabela aqui, mas se eu precisar, eu pego ali a tabela. Mas vocês têm que olhar a tabela para ver a posição do elemento na tabela periódica. Potássio, mais 1. Ok. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu sei que eu vou ter que multiplicar. Então, eu faço aqui, ó, 1 vezes 2 potássios, eu tenho um total de mais 2. Menos 2 vezes 4, eu tenho menos 8. Esta soma aqui, ó, não é a primeira, tá? Esta soma aqui tem que dar igual a 0. É isso que eu tenho que saber. E esse aqui é o cara que eu tenho que descobrir. Aqui eu boto o meu ponto de interrogação, tá? E aí eu vou achar, que é o mesmo exemplo, tá? Mas vocês vão ver que aqui ela tá mais, como eu posso dizer, detalhada, tá? Eu acho que aqui fica mais fácil de entender o cálculo. Aí eu sei que é mais 6. Como eu não tenho um número aqui, é só 1, então eu repito, aqui vai ser mais 6, tá? Então essa regrinha que eu chamo de jogo da velha, tá? Eu não sei se vocês estavam lembrados, mas é assim que eu prefiro fazer, ok? Ó, próximo passo, outro exemplo, o permanganato de potássio, tá? Depois a gente vai aprender a dar o nome de tudo isso, tá? Claro, dos mais comuns. Eu vou lá e faço a mesma coisa. Eu nem vou usar essa regra aqui. Essa aqui é a que está no livro de vocês pronta, tá? Essa é a que está no livro de vocês pronta. Vou lá, divido o potássio, o manganês, faço o jogo da velha. Eu sei que não tem carga, então a soma de cargas positivas e negativas tem que ser igual a 0. Já igualei a 0. Qual é o próximo passo? Colocar o NOx dos elementos que eu já sei. Geralmente é os da extremidade. O oxigênio, que é menos 2, o potássio, que é mais 1. Vejam que nesse caso eu não tenho 2 potássio. Então, eu não preciso multiplicar, eu repito. Mas eu tenho 4 oxigênios. Menos 2 vezes 4, eu tenho um total de menos 8. Esse somatório tem que dar 0. Porque nesta linha aqui, ó, é o NOx total dos átomos. Esse aqui é o NOx individual. Geralmente não. É isso aqui, ó, que é sempre pedido na questão, o NOx do elemento. Então, é do elemento individual. Então, a soma disso aqui para dar 0, o manganês tem que ser mais 7. Então, eu repito aqui. Então, a minha resposta é mais 7. Tá? Ó, cromato de potássio. No dicromato de potássio, o que eu vou fazer? Mesma coisa. Eu vou dividir o potássio, eu tenho 2. O crômio, que eu tenho 2, e o oxigênio, que eu tenho 7. Eu vou fazer o jogo da velha, ó, divido, regra do chiqueirinho. Não tem carga na substância. Então, é a primeira regra que a gente viu do NOx. Vou igualar a 0. O oxigênio é menos 2. O potássio é menos 1. E aí, o que vai acontecer? Agora eu tenho 2 potássios. Na linha de baixo, eu multiplico pela quantidade de átomos que eu tenho. Então, mais 2. O oxigênio, eu tenho 7 oxigênios. Então, menos 2 vezes 7, eu tenho menos 14. Este somatório, eu vou repetindo,
Toda vez que eu vou repetir, alguns podem estar pensando assim, ah, mas isso aqui tá muito fácil para mim. Ah, pessoal, se tá fácil, vai fazendo os exercícios aí, entendeu? Eu não dei uma olhada em todos eles, eu vi um ou outro, porque alguém me perguntou, me mandou uma pergunta e eu vi que tinha pelo menos no meu livro não tava, né? Tinha um probleminha ali, mas vai fazendo as atividades, sem problema nenhum, tá? E depois a gente tira a dúvida. Mas os demais, né, fiquem aqui atentos para ver, porque é um cálculo simples de fazer, mas tem que estar atento. Então, este somatório aqui tem que dar 14, não, tem que dar 0. Se eu tenho menos 14, que número somado com 2 vai dar 14? Então, 12. Só que eu tenho 2 cromos. Então, eu não posso repetir que nem eu estou repetindo anteriormente. Então, eu tenho que dividir esse cara por 2. Então, na realidade, a carga de cada cromo é mais 6. Então, vejam que daqui para cá a gente multiplica e daqui para cá a gente divide, ó, tá? Ó, 14 dividido por 7, menos 2. 2 dividido por 2, 1. 12 dividido por 2, 6, tá? Daqui para cá a gente faz a divisão desse por esse. E daqui para cá a gente faz a multiplicação. Por isso que eu disse que na primeira linha é o NOX individual. E aqui é o total, a soma total dos NOX, que tem que ser igual a 0, tá? Olha só, pode acontecer de casos assim, de ter um NOX estranho, como eu digo. Vocês sabem que o ferro é um elemento também bem comum, que aparece com muita frequência. E o ferro, ele pode ser mais 2 ou mais 3, tá? Ele é um metal de transição. Mas, nesse caso aqui, ó, ele deu um NOX fracionário. Pode acontecer? Pode. É comum? Não, tá? Mas pode acontecer. Então, oxigênio menos 2 vezes 4 menos 8. Então, na realidade, a carga do ferro tem que ser mais 8. E aí, geralmente, pessoal, eu não faço essa divisão. Eu deixo o número fracionário mesmo, tá? Eu deixo em fração, tá? Bom, outros casos, né? Tudo isso que a gente viu anteriormente, ó, são casos simples, ó. Estão vendo? Eu tenho um cátion e um ânion. Eu tenho um cátion e um ânion. Aqui que a gente divide, ó, tá? Eu tenho um cátion e um ânion. Tá? Aqui o oxigênio e o ferro, 2 átomos. Aqui o que eu tenho, pessoal? 2 ânions. Aqui não é 2 cátions, ó. Um cátion e um ânion. Uma parte, tenho 2 cátions aqui, eu tenho 2 potássio. Tá? Então, dividindo aqui, eu tenho só um ânion. Então, eu tenho um ânion aqui, tá? Aqui eu tenho 2 ânions, ó. Se eu dividir, eu tenho 2 ânions. O que acontece, pessoal? Quando eu tenho um ânion formado por 2 átomos, 2 elementos, então eu posso ter o ânion só de cloro, só de oxigênio, tá? Só de um elemento. Agora, quando eu tenho um ânion formado por 2 elementos, que nem SO4, CO3, NO3, obrigatoriamente vocês vão perceber a presença do parênteses. Então, o parênteses indica quantos ânions vocês têm de cada átomo. Então, a quantidade de ânions não vai influenciar no NOX da substância. Por exemplo, tu vai descobrir o NOX do nitrogênio aqui, tá? No NO3. Se tivesse 2, 3, 4 ou 5 íons NO3, o NOX do nitrogênio não ia mudar. Tá? Então, tu pode fazer dele isoladamente, pode fazer a regra cruzada, porque isso é um composto iônico. O que seria a regra cruzada? Ó, deixa eu apagar essa linha aqui, ó. A regra cruzada seria assim, ó, a carga do ânion, não, o índice do ânion é a carga do cátion. Então, aqui é mais 2. E a carga do cátion, que não tem o índice do cátion, não tem nada. Quando não tem nada é 1. Vira o índice do cátion, vira a carga do ânion. E aí eu descobri que o ânion NO3 vale menos 1. Aí eu posso fazer a carga do NO3 menos 1. Posso. Porque eu quero descobrir a do nitrogênio, ó. Então eu posso ver N
NO3 menos 1, tá? E descobrir a carga do nitrogênio através desse cara. Isso é um caminho. Ah, mas eu acho que isso assim é mais difícil. Bom, então o que que tu faz? Limpa tudo aqui, ó. Multiplica. O número que está fora do parênteses multiplica o que está dentro. Eu tenho 2 nitrogênios e 2 vezes 3, 6 oxigênios. Então, tu multiplica. Então, tu vai lá e divide, ó. 1 cálcio, 2 nitrogênios e 6 oxigênios. Divide, ó. Regra do chiqueirinho, como eu digo, igual a 0. Ah, mas se vocês fizessem do NO3 menos 1, vocês teriam que igualar a menos 1 e descobrir o NOx do nitrogênio. Pessoal, existem vários caminhos, vocês vão ter que escolher qual vocês acham mais fácil. Didaticamente, esse aqui talvez seja o mais fácil de fazer, para não dar erro, né? Até vocês adquirirem confiança. Oxigênio vale menos 2, o cálcio vale mais 2, porque grupo 2 da tabela periódica. Faço a multiplicação, né? Menos 2 vezes 6. Ai, olha o que eu fiz. 2 repete, porque eu só tenho um cálcio. Agora, do outro lado, menos 2 vezes 6, menos 12. Este somatório tem que dar 0. Então, mais 10. Individualmente, cada nitrogênio tem que ter carga mais 5. Ok? Ah, e se eu fizesse desse jeito? Ia dar a mesma coisa, pessoal. Porque, ó, vamos fazer de cabeça. Ah, porque detalhe, né? Isso aqui, pessoal, vocês vão fazer, toda essa regra aqui, ó, vocês vão fazer agora de início, tá? Até aprender bem. Depois, é aquela coisa, né? Vocês têm níveis, tem o cara que tá lembrando exatamente nesse momento, tem o cara que já tá mais avançado, já tá calculando o NOx de cabeça. E aí tu faz de cabeça, ó. O oxigênio, quanto vale? Menos 2. Vezes 3, menos 6. Para dar menos 1, quanto tem que valer o nitrogênio? Mais 5. Então, é uma matemática que tu faz de cabeça. Tu não precisa estar fazendo tudo isso. Isso aqui, pessoal, é uma forma didática para o cara aqui que está retomando um conteúdo que daqui a pouco faz 2 anos que não vê. Entendeu? Então, por isso que eu estou usando essa forma mais didática de explicar o cálculo do número de oxidação. Ok? Então, outra coisa. Descobrimos aqui que o NOx do NO3 é menos 1 porque a gente fez a regra da tesoura invertida, né? A carga do cátion, o índice do cátion é a carga do ânion. O índice do ânion é a carga do cátion. Mas, contudo, todavia, entretanto, esses caras aqui, pessoal, eles têm carga fixa. E aí eles são muitíssimo importantes para as nomenclaturas. Então, são os ânions que aparecem com muita frequência. Eu chamo de, olha ali, ó, sono. Para de manhã cedo é ótimo. Pouco sono. Todo mundo tá com pouco sono, né? Assim espero. Eu não tô com sono nenhum, mas tudo bem. Faz um tempão já que eu tô acordada. Mas, ó, o que que acontece? Esses ânions aí são os que mais aparecem. Então, eu tenho que saber que esse cara, por exemplo, é o íon fosfato. Ah, eu não botei os nomes aqui, gente, só botei as cargas. Mas esse cara aqui é o íon fosfato. Esse cara é o íon carbonato. Esse é o sulfato. E esse é o nitrato. Então, esses caras aqui, vocês precisam saber tanto carga deles, que vai facilitar muito a vida de vocês, quanto os nomes, porque a gente vai ver nomenclatura e isso é bem importante em funções inorgânicas. Toda vez que aparecer esse íon aqui, o PO4 menos 3, o fósforo vai ter carga mais 5. Então é isso que eu disse, ó, não importa quantos nitratos vocês têm. Se vocês tiverem 1, a carga é menos 1. Se vocês tiverem 2 nitratos, a carga no nitrato vai continuar sendo menos 1, só que vocês vão ter 2 nitratos, cada um com carga menos 1. Ah, se vocês tiverem 3 nitratos, cada um com carga menos 1. E o nitrogênio não vai mudar. Então, o carbono, se vocês tiverem 1 carbonato, ou 2 carbonatos, ou 3 carbonatos, em cada carbonato, o carbono vai ter carga mais 4, não vai mudar. O íon sulfato, mesma coisa. Ó, se eu fizer o cálculo, o oxigênio vale menos 2. Menos 2 vezes 4, eu tenho menos 8. Que número somado com menos 8 vai dar menos 2?
mais 6. Então, eu estou fazendo NOx de cabeça. Então, os NOx desses elementos, eles não vão ser alterados, tá? Eu posso ter um maior número deles, mas individualmente, eles vão ter sempre a mesma carga. O íon nitrato, como a gente acabou de falar, o oxigênio é menos 2, vezes 3, menos 6. O somatório tem que dar menos 1. Então, ele tem que ser mais 5, tá? Então, é importante anotarem esses ânions. Ah, tem outros ânions? Tem outros ânions, mas, né? Tem o SO3 menos 2, tem o NO2 menos 1, mas daí vocês vão ver que o NOx vai mudar. Tem o irmãozinho desse, ó, pessoal. Tem o irmãozinho desse aqui, ó. Menos 2, tá? Aí, qual é a carga dele? Menos 2 vezes 3, menos 6. Para dar 2, quanto tem que ser esse cara? Mais 4. Qual é o irmãozinho do íon nitrato? O nitrito. O NO2 menos. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 para dar 1, esse cara tem que ser quanto? Mais 3. Então, são irmãozinhos. Então, é o fosfato, o carbonato, o sulfato e o sulfito, o nitrato e o nitrito. Tá? Então, é só para vocês saberem. E outra, tá vendo que estou igualando a carga do ânion. Eu estou lá na terceira ou quarta regra do primeiro slide, do segundo slide da gente. Tá? Então, eu não estou igualando a zero. Quando eu tenho o íon, eu igualo a carga do íon. Ó, o que pode acontecer também, ó, pessoal? Compostos covalentes. Aqui eu não tenho cátion e nem ânion, né? Eu tenho um composto covalente, tá? E aí, eu posso calcular normalmente pelo a regrinha do jogo da velha, ó, menos 2 vezes 2, menos 4. O hidrogênio é mais 1 vezes 4 mais 4. Então, olha aqui, ó. O que aconteceu? Neutralizou, ó. Mais 4 com menos 4 dá 0. Então, quanto tem que ser esse cara aqui? 0. Mas como é que vocês aprenderam isso? Eu não sei se vocês já chegaram a ver NOx em compostos orgânicos, mas é assim que a gente resolve, ó. Entre os carbonos é 0, né? Por quê? Porque é uma ligação apolar. Uma ligação apolar, os elétrons estão exatamente distribuídos, digamos assim, no meio da ligação. Eu tenho 2 carbonos. Quem que atrai mais os elétrons? Nenhum. Eles têm a mesma eletronegatividade. Então, aqui tu não tem cátion e ânion, pessoal. Isso aqui é uma carga, aí eu digo, uma carga aparente que está sendo adquirida aqui. Então, aqui entre o carbono e o hidrogênio, por exemplo, por que eu sei que o carbono é menos 3? Porque eu tenho 3 hidrogênios ao redor dele. Então, se eu for analisar cada ligação, o carbono é mais eletronegativo. Então, os elétrons estão mais pertinho aqui, ó, do carbono, os 2 elétrons mais pertinho. Ó, o carbono está aqui, o elétron do hidrogênio está mais aqui, ó. Então, eu tenho um polo negativo aqui. Eu tenho um polo negativo aqui. Eu tenho um polo negativo aqui. Então, os elétrons dos átomos de hidrogênio estão mais perto do carbono, fazendo um polo negativo aqui em torno do carbono e positivo em torno dos hidrogênios. O hidrogênio aparentemente perdeu. Então, fica com polo positivo, mais 1. O hidrogênio aparentemente perdeu, mais 1. Aparentemente perdeu, mas eu tô fazendo um polo aqui, tá, gente? Mas tá saindo meio torto esse polo positivo. E aí, como 3 elétrons dos hidrogênios se aproximaram do carbono, ele fica com menos 3. Parece que ele ganhou 3, ele não ganhou, porque ele está compartilhando elétrons, mas ele se aproximou, então aparentemente ele adquire uma carga menos 3. Aí agora eu vou olhar do outro carbono. Entre carbonos não vai acontecer nada, porque os elétrons estão igualmente distribuídos ao longo da ligação. Vejam que eu só botei 3 aqui, ó, porque foram os 3 elétrons do hidrogênio que se aproximaram do carbono. Aqui não, tá? Agora eu vou olhar desse carbono. Mas o oxigênio, aí ao contrário, olha o polo para onde está direcionado. Ai, que feio que ficou, peraí. Peraí. Os elétrons daqui estão para cá, formando um polo para cá. Quantos? 2. Então o oxigênio vale menos 2. Quantos ele perdeu aqui? 2.
Ah, mas é mais 3. Calma, tem outro aqui. Dentre esses dois, olha aqui. Porque daqui ele veio para cá, ó. Então, esse oxigênio adquiriu, aparentemente, parece que ele ganhou 2. Ele não ganhou, ele está compartilhando. Só que ele recebeu, ele teve uma aproximação de 2 elétrons. Então, ele adquiriu polo negativo de 2 elétrons, menos 2. Então, esse aqui, os elétrons desse carbono aqui estão mais perto do oxigênio e desse carbono estão mais perto desse. Então, tem 1, 2, 3 que se afastaram dele. Então, ele adquiriu carga mais 3. E aqui, que se aproximaram dele. Então, ele adquiriu carga menos 3. E aí, pessoal, geralmente em compostos orgânicos, eles pedem o NOx médio dos carbonos. Então, a gente soma e divide por 2. Ou, quer dizer, depende da quantidade de carbonos que tu tiver. Se tu tiver 3, tu vai calcular o NOx dos 3 carbonos, divide por 3 para ter a média. Não, divide por 2 porque tu vai ter a média. Não. Sim, tu vai ter a média dos carbonos. Tu soma tudo e divide pela quantidade de átomos que tu tem para ter a média. Então, ó, o número de oxidação médio dos átomos de carbono é 0, ou do ácido etanóico. Então, tu somou aqui e dividiu. Foi mais ou menos o que a gente fez aqui, tá? Então, tem que treinar um pouco mais. É mais chatinho de ver NOx em compostos orgânicos. Tá ok? Mas é assim que a gente analisa. Às vezes, vocês vão me dizer assim, ah, tá, mas eu não posso fazer tudo desse jeito aqui. Se a cadeia carbônica for pequena, tudo bem, né, gente? Agora, imagina se vocês tiverem, sei lá, quantos átomos de carbono? Se tiverem uma cadeia carbônica com 5, 6, 10 átomos de carbono, tipo, como é que tu vai ficar fazendo assim? Então, é mais fácil ver individualmente, porque às vezes ele pede de um elemento individual, né? De um átomo de carbono individual. Ah, dentro da molécula do 2-metil, ácido 2-metilbutanoico. Calcule o NOx do carbono terciário, sei lá. E aí tu vai ter que calcular daquele átomo especificamente. Vocês sabem que carbono com carbono é 0. Carbono com carbono é 0. Então, é só os ligantes diferentes de carbono que vão interferir no NOx desse elemento, tá bom? Então, cuidado com os compostos orgânicos. Se eu tiver assim, ó, um outro composto, agora é um composto iônico normal, de novo, tenho parênteses, o que tu faz? Pode separar assim, ó, PO4, eu separaria assim, porque o bário é grupo 2 e é mais 2, né? Então, aqui não vai fazer diferença. E se eu sei que o íon fosfato é uma carga fixa, então o fósforo é mais 5 no íon fosfato, ponto. Então, eu não preciso ficar fazendo o jogo da velha quando eu tiver esse ânion de carga fixa, ok? Ó, mesma coisa, olha o íon sulfato de novo apareceu. Então, eu já sei que é o íon sulfato, é o SO4. E no SO4 eu sei que a carga é mais 6, pronto. Então, eu não preciso ficar fazendo todo, ó, multiplicar 3 vezes 4, 12, mais dividir, não preciso. Eu já vou direto calcular o do enxofre no SO4. Ah, se eu tiver um composto um pouquinho mais chato, ó, por exemplo, ele quer o NOx médio do nitrogênio. NOx médio, tu tem 2 nitrogênios, então tu vai ter que descobrir dos 2. E aí tu pode fazer assim, tudo igual, ó, separar eles individualmente, aí tu vai ter duas incógnitas. Eu particularmente separaria. Quando eu tenho um mais complexo, eu separo. Aí eu faço do cátion, vou ter que igualar a mais 1. O hidrogênio não é uma exceção, não é o hidreto, então ele é mais 1, vezes 4, mais 4. Que número somado com 4 vai dar mais 1? Menos 3. Então, a carga do nitrogênio é menos 3, ponto. Então, eu tenho aqui a carga do nitrogênio nesse cátion. Aí eu calculo do ânion. E aí eu tenho que igualar agora a menos 1. O oxigênio vale menos 2, vezes 2, menos 4. Então, quanto tem que valer o nitrogênio? Mais 3, para dar menos 1. Então, eu prefiro calcular individualmente assim, mas cada um, né? Aqui parece que tem duas incógnitas. Mas daí dá para saber, ah, mais 4 com menos 4 tu dá 0, então aqui vai ser 0. Mas aqui fica mais fácil de entender, ó. Que carga que tu teve de um caso? Menos 3.
Qual é o do outro nitrogênio? Mais 3. Então, vai dar 0. Ok? Enfim, pessoal, ó, isso aqui, ó, número de oxidação versus ligação covalente é basicamente o que a gente estava falando aqui, ó. Peraí. Deixa eu sair aqui. Descartar. A gente estava falando aqui, ó. Esse caso aqui. Isso aqui é NOx de compostos covalentes. Porque o que que acontece? Nos compostos covalentes, não existe cátion e nem ânion. Ó, tu tem aqui uma ligação do... Ah, mas substância simples é 0. Tá, tudo bem que tu decorou que substância simples é 0. Agora, se tu tiver que explicar em alguma questão ou escolher uma alternativa que justifique a carga de um elemento... como é que tu vai justificar que uma substância simples tem carga 0? Como é que tu vai justificar que o H2 é 0? Só porque é uma substância simples? Então, o que que tu faz? Tu sabe que os elétrons que estão sendo compartilhados, eles estão igualmente sendo compartilhados. Não tem nenhum átomo mais eletronegativo que o outro que justifique a presença de polos. Então, carga 0. Então, ó, o NOx do hidrogênio é 0 porque a ligação é apolar. Então, tem a ver, nas ligações covalentes, tem a ver com polaridade, com deslocalização do par eletrônico, com formando aparentemente um cátion, formando aparentemente um ânion. Porque onde é que a gente vê cátion e ânion? Em transferência de elétrons, numa ligação iônica. Na ligação covalente, tu não tem transferência de elétrons, tu tem compartilhamento. Então, como é que tem carga positiva e negativa? Porque existe uma deslocalização do par de elétrons que está sendo compartilhado. Então, ó, o HCl. O HCl, nitidamente, o cloro é mais eletronegativo. Então, o elétron está deslocado para o átomo de cloro, formando uma nuvem negativa em torno do cloro, menos 1. Então, a carga aparentemente é menos 1. E aqui aparentemente é mais 1. Tá? Mas ó, parece que é cátion e ânion. E na realidade não é cátion e ânion, né? Então, ó, hidrogênio mais 1, cloro menos 1. A água, em todos os casos é a mesma coisa. Ah, o oxigênio é menos 2, mas aqui não é que ele ganhou 2, é uma carga aparente, porque os elétrons do hidrogênio estão deslocados para ele, ó. Os elétrons estão deslocados para ele. Então, a justificativa do número de oxidação em compostos covalentes se dá na deslocalização dos elétrons, que se aproximam mais do cara que é mais eletronegativo. Então, aquele cara vai ter polo negativo, tá? Então, olha no caso da água, que eu botei uma setinha explicando ali, ó. O oxigênio é menos 2 porque o átomo de oxigênio adquiriu parcialmente 2 elétrons, um de cada hidrogênio. Então, é uma carga, é um íon, aparentemente um ânion, né? Aparentemente é ânion aqui. E cada átomo de hidrogênio perdeu parcialmente. Na realidade, ele não perdeu elétrons, é uma carga aparente que a gente está dizendo aqui, que ele, porque o elétron se afastou dele, então ele ficou com polo positivo. Tá? Mas ele usa muito o termo parcialmente, só para vocês identificarem que não é transferência de elétrons. Tá? Mesma coisa da amônia, então tô usando os exemplos do livro de vocês, ó, tô lá na letra D. Mesma coisa, ó, tá aproximando os elétrons do nitrogênio, está se aproximando do nitrogênio, está se aproximando do nitrogênio. Então, o nitrogênio é menos 3 porque cada átomo de hidrogênios teve seus elétrons próximos ao N. E o hidrogênio mais 1 porque os elétrons se afastaram do hidrogênio, então ele ficou com mais 1. CO2, mesma coisa, ó. Só que aqui, 2 do carbono foram para o oxigênio e os outros 2 para o outro oxigênio. Então, os 4 elétrons do carbono se afastaram dele. Então, ele é mais 4. 2 elétrons do carbono se aproximaram de um oxigênio. Então, ele é menos 2. E o outro também, tá? Enfim, pessoal, eu acho que de conceito é isso, tá? De conteúdo é isso. Alguma pergunta do conteúdo, alguma coisa assim que não ficou claro, que há necessidade de repetição, tá? De algum caso, ou a gente pode ir para alguns
exercícios sobre isso. Tá? Acho que eu falei demais até. Muito difícil, foi tranquilo para entender. Posso seguir. Querem mais um exemplo? Tá fácil, tá médio, tá difícil? Ah, que bom, Nicole, que bom, então. Então tá, então vamos lá. No livro de vocês, então, pessoal, número 3, tá? Pega lá no livro de vocês, na página 549. Eu não olhei todos, tá? Vou dizer para vocês que eu não olhei todos mesmo. Eu peguei aleatoriamente e coloquei uns aqui. Olha só o ferro, nessa presença aqui, ó. Duas coisas. Eu não preciso ler o texto, tá, gente? Eu só vou para o texto se eu precisar. Ele está perguntando aqui o número de oxidação do ferro. Eu tenho 2 elementos. Quando eu tenho 2 átomos, quando eu tenho 2 elementos, tá? E não é nenhuma daquelas exceções de... Ó, é um óxido, por exemplo, e é uma ligação iônica. Eu pego o índice do ânion, o índice do ânion é a carga do cátion. 3. Então, eu já descubro que a carga do ferro é 3. Tá? A carga do ânion, o índice do cátion, carga do ânion. Faço a regra da tesoura. Não preciso ficar fazendo chiqueirinho, sabe? Então não tem necessidade, tá? Mas ó, eu só faço o invertido ali, ó. Então o oxigênio menos 2 e o ferro mais 3, só fiz a regra da tesoura invertida. Tá? Então acho que é bem tranquilo. Não sei o que ela era adaptada. Olha essa outra da... Olhem na página de vocês, pessoal, se existe aqui, ó, o elemento sublinhado, ou é só no meu livro. Não sei se vocês estão com o livro aí. O de vocês está sublinhado, olha, em página 549, o número 4. Pois é, aí eu achei assim que pelo gabarito eu vou sublinhar então os elementos, você sublinha ali, ó. No sulfito de alumínio é o enxofre que tá... É o alumínio que tá sublinhado, não é o enxofre. Na realidade eu peguei o do meio aqui, eu não ia ter resposta, tá? Até porque o enxofre teria que ser mais 4, daí eu olhei e não tinha mais 4, então tem que ser o alumínio. Aí aqui é o potássio, no item 2, sublinha o alumínio no primeiro, sublinha o potássio no segundo, sublinha o estrôncio no terceiro, sublinha o flúor no quarto, e aqui só poderia ser o oxigênio. Então eu acho que dos exercícios que eu dei uma olhada, assim, eu não li todos, mas assim, eu dei uma olhadinha e assim, quando eu não sei por que eu fui pegar essa da PUC, eu olhei e não tinha elemento sublinhado. Eu não sabia se no meu livro, que tá no meu livro virtual tava assim, eu sou de vocês, tá? Então, sublinha que eles ali calculam. O alumínio tem carga fixa, mais 3, então aqui tem que ser 1, né? O alumínio tem carga fixa. O potássio tem carga fixa, mais 1. Onde é que tá mais 1? Então, aqui é número 2. O estrôncio está no grupo 2 da tabela periódica, carga fixa, mais 2, então aqui é 3. O flúor tem carga fixa, menos 1, então aqui é flúor, tá? E aqui é 0. Então era uma questão bem fácil, tá? Só não estava sublinhado os elementos, que daí ia ficar aquela incógnita de quem é que a gente tinha que procurar, tá? Então só isso que tinha que arrumar nesse exercício do número 4. No número 1 não tem nenhum problema, mas eu achei o ânion assim meio complexo, ó. É uma questão do ITA, tá? Não tá adaptada a nada, tá? Ele quer descobrir o número de oxidação do crômio, do CR, tá? Então, normalmente aqui, como tu tem um íon, é um cátion, o que tu vai fazer? Tu vai igualar a carga do cátion. O crômio é um metal de transição, então ele vai ter carga variada. Então, tu vai lá, olha só, divide. É isso que eu digo. Na dúvida, pessoal, o melhor é fazer isso aqui. Como que eu fiz isso? Claro, eu poderia ter separado a amônia aqui, gente, ó. Eu poderia ter separado a amônia. Então, o cara poderia ter pensado, não, mas a amônia, a amônia é 0.
Porque eu tenho o quê? Porque o nitrogênio é -3 e o hidrogênio é +3, ali vai dar, então vai dar 0. Então, a quantidade dele não importa. Lembra que eu disse que a quantidade não importa? A carga dos elementos não vai mudar. Então, eu poderia considerar que esse cara aqui é 0. E aí, eu ia olhar só para as extremidades, né? Então, eu tenho 2 cloro, -1 vezes 2, -2. Para a soma desse com esse dar +1, esse cara tem que ser +3. Mas daí eu tenho que lembrar do caso da amônia. Ah, gente, Sora, eu não vou pensar nisso na hora da prova. Então, divide. Vai lá, bota um cromo. E aí, deixa eu limpar aqui, ó, para não ficar bagunçado. Ó, cromo, entre parênteses, multiplica. Eu tenho 4 nitrogênios. 3 vezes 4 não é somando, é multiplicando. 3 vezes 4, 12 hidrogênios, 2 cloros. Divide, faz o joguinho da velha por segurança e iguala a +1. Porque às vezes é uma questão simples e às vezes a gente pode se atrapalhar. Então, por segurança, divide então. Se tem tempo, tu faz de um jeito e depois tu revisa, né? O cloro é o mais eletronegativo do composto, então ele é -1, lembrando que ele não é oxigenado, não tem oxigênio na estrutura, então o cloro vai adquirir carga real. O hidrogênio não tem nenhuma exceção, não é um hidreto, então ele é +1. E aí, o nitrogênio é -3. Ah, como é que eu vou saber que o nitrogênio é +3? Aí tu separa a amônia, não tem jeito, tá? Porque o nitrogênio pode ser +5 também. Tá? Mas ele está na amônia. Então, aqui que vai dar o caso talvez mais complicadinho da gente entender, porque de qualquer forma a gente tem que pensar na amônia, tá? Então, eu vou lá, -2, -1 vezes 2, eu tenho -2 no cloro. O hidrogênio é 12 vezes 1, eu tenho +12. O nitrogênio é -3 vezes 4, ó, viu que eu disse que dava para neutralizar a amônia? Olha aqui, ó. Independente da quantidade de amônia que tu tem compostos que tu consegue neutralizar. Não, Iago, nem sempre. Eu vou mostrar para vocês os NOx de alguns elementos que vocês vão saber. Por exemplo, o ferro, o cobalto e o níquel, que são os elementos, eu chamo de FeCone. Ferro, cobalto e níquel, é +2 e +3. Mas, por exemplo, o ouro é +1 e +3. O cobre, que é bem comum, é 1 e 2. Então, não dá para memorizar que metais de transição é 2 e 3. Tá? Então, tem algumas exceções aí no meio. Alguém apareceu aqui para mim. Alguém ligou a câmera. Quem é que ligou a câmera? Quero ver. Dado. Alguém ligou e desligou a câmera muito rápido. Por que vocês não ligam as câmeras, gente? Vocês são muito envergonhados. Mas eu vou pedir toda a aula. Toda a aula eu vou pedir. Mas também, assim, né? Vou pedir. Apareceu, beleza? Não apareceu, eu lamento. Mas daí eu vou continuar. Deixa eu ver aqui. Quem é que botou? Tá, mas por que desculpa? Todo mundo acabou de acordar. Mas a gente podia combinar um dia de aparecer todo mundo, né? Eu já disse isso para vocês, mas é que vocês não gostam de aparecer, mas eu não entendo, não consigo entender por quê. Mas tudo bem. Então, vamos lá. E aí, falta ali, ó, viu que eu disse que dava para resolver? Esse cara que neutraliza o composto, quem vai mandar é o mais eletronegativo e o mais eletropositivo. Então, para essa soma dar mais, para esse somatório resultar em +1, olha aqui. Ai, travou, que ótimo. Ó, +3. +3, tá? Então, na URGS, é mais simples na URGS. Olha aqui, ó, 2014, tá, pessoal? Eu peguei desde 2014. 2014 caiu, deixa eu ver. Não, já botei a resposta, mas tudo bem, depois eu vejo. Olha só, em 2014, como é que aconteceu? Fórmula da pirita. E aí eu vou lá e ele diz assim, o nome persulfeto de ferro seria adequado, pois, NOx. Daí eu tenho que ler o contexto. Nesse caso, eu vou ter que ler a questão. Às vezes eu não preciso ler, mas nesse caso eu preciso. Porque olha aqui,
A pirita de fórmula FeS2 foi uma das primeiras estruturas cristalinas resolvidas por métodos de difração de raio-x. Não me disse nada até agora. Os cristais cúbicos simples mostram claramente, ó, a ligação enxofre com enxofre com carga total -2. Então, esta informação aqui é bem importante, ó. Ele está dizendo que o S com S é -2. Ou seja, cada enxofre tem que carga? -1. Então, ele pergunta aqui, o estado de oxidação no enxofre é -1, semelhante ao do oxigênio? Sim, é. Mas vamos ver se eu poderia me confundir com outras. O estado de oxidação do ferro, nesse caso é +4? E é o estado mais oxidado do ferro? Não. Daí lembra que eu falei ali, até o Iago perguntou, dos NOx, o ferro é 2, pode ser +2 ou +3. Mas, de qualquer forma, mesmo que tu não lembrasse, ele está dizendo que o S com S é -2. Como é que o ferro vai ser +4? Quanto é que é o ferro nesse caso? +2. Tá? Então, nesse caso, o ferro é +2. O estado de oxidação do ferro nesse composto é +1? Não. O enxofre nesse composto estado de oxidação é -4? Não, é -1, porque o somatório dá -2. O composto em estado... Esse composto em estado total de oxidação diferente de 0? Não, é igual a 0, porque ele é neutro. Tá? Então, era uma questão bem fácil de 2014. Pasmem, 2015 não caiu NOx. Pasmem, 2016 não caiu NOx. 2 anos sem cair NOx. 2017 veio essa questão aí, ó. Me digam qual é a resposta dessa questão aí. Cronômetro, vamos lá. Calculem aí, 2017. Quanto vale? Alguém já fez. Letra A. Vamos ver se é a letra A. Ué, eu tenho a resposta aqui. Eu botei o símbolo da água oxigenada para vocês verem a diferença aqui. Polo para cá, e aqui é 0 entre os dois. Então, é letra A, isso aí. Pesando de cabeça, muito bem. Precisa fazer algum, pessoal? Tá tudo certo na A? Cuidado, aqui tem um peróxido, né? Tinha que cuidar o peróxido de hidrogênio aqui. Aqui tinha um hidreto metálico, tinha que cuidar também. Só o primeiro e último caso que eram os mais tradicionais. Próximo. Questão de 2017 caiu NOx, 2018 caiu NOx também. Vamos lá. Esse é mais dificilzinho um pouco, pessoal, porque mistura NOx com óxidos. Eu acho que a gente não estudou óxidos. Mas tentem, pelo menos, fazer com aquilo que vocês lembram. Não vai. Procurar no Google. É para fazer, não vale procurar no Google. Difícil, né? Tem que saber a fórmula da sílica. Essa aqui é fácil, né? Ó, 2 já me responderam. C. Vamos lá. Então, uma coisa é certa, o número de oxidação do oxigênio é -2. Essa aqui já começa que ela é falsa, né? Porque aqui o oxigênio é +2. Então, eu já sei que essa aqui é falsa.
Então, de cara, daí a gente já eliminava aí, já eliminava aqui. Aí, pessoal, sílica. Qual é a fórmula da sílica? Alguém sabe? Se for SiO3, o NOx do silício não vai ser 4 como do carbônico. É SiO2, é Si, né? É Si. É SiO2, isso. É Si, opa, peraí. É SiO2. Aí, sim. Só tá? um instante. Ai, para de falar, meu celular fala sozinho, gente, desculpa. Ó, então, a sílica é SiO2 como gás carbônico, lembrando que o silício está no grupo do carbono, então ele tem o mesmo comportamento. Então, realmente, a letra C. E, pessoal, olha aqui, ó. Alguns podem não lembrar, claro, a gente vai estudar a classificação dos óxidos. O óxido de alumínio é um óxido anfótero. O óxido de zinco e de alumínio são os óxidos anfóteros mais importantes, que é o que tem comportamento duplo, tá? Então, pode cair questões misturadas, assim, com funções inorgânicas como essa. 2019, olha aí, ó, 2019, uma questão bem específica de NOx, não precisa ler o texto, é só ler aqui a pergunta e vamos lá. Desde 2020, acho que caiu também. 2017, 2018, 2019, 2020. Eu não sei se vai cair NOx esse ano, mas nos últimos anos todas têm. Só 2015 e 2016 mesmo que não caiu NOx. Qual a alternativa? Eu tinha que cronometrar, ver quanto tempo vocês estão levando para fazer, né? E aí, pessoal, como é que estão? Ó, já me... C... Será que é C de novo? Vamos lá. Mas acho que é, porque eu calculei aqui, ó, -1, carga normal do ânion, então eu já elimino de cara essa, ó. Vamos ver aqui. C, não, mais de 1, então deve ser C mesmo, tá? Aí o oxigênio -2 vezes 3, -6, -6 para dar -1 tem que ser +5, então eu elimino essa. Tá. Essa aí mesmo. Bem fácil. Nem precisar calcular aqui, ó. Aqui eu acho que talvez vocês ficassem na dúvida, né? Porque aqui o oxigênio é o mais eletronegativo, então esse cara é -2. Então esse tem que ser +1 e o bromo tem que ser +1. Tá? Então, realmente, é a letra C. Tá? São questões bem tranquilas. Então, não caiu em 2020, pelo visto, ó, pessoal. Ó, se eu não botei é porque não caiu. Então, esse ano, bem possivelmente, ou vai ficar assim, que nem, ó, 2014 caiu, 15, 16 não caiu. Aí caiu 17, 18, 19, aí 2020 não caiu. Não sei, talvez fique 2 anos. Eles geralmente têm um padrão, mas... Enfim, ficou uma incógnita agora. Pode ser que não caia, para fechar a cada 3 vestibulares, 2 não cai, sei lá, não sei. Mas enfim, 2020 não caiu, tá, pessoal? Ali a gente começa, então, pessoal, ali o conceito de óxidos nesse módulo ainda, tá? Aí vocês podem já ir fazendo todos os exercícios que aparece NOx, vocês já podem fazer do módulo 6, tá? E aí, de óxidos,
Vocês estão cansados? Não, dá mais um tempinho só, pessoal, só para eu dar uma introduçãozinha de óxidos para a gente não levar muito tempo nesse módulo. Então, conceito de óxidos. Óxidos são compostos binários. Binários, o que significa? 2 elementos. Aqui está o conceito. Binário. O que significa binário? 2 elementos. E o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, ó, eu posso ter óxidos iônicos, 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 ou óxidos covalentes, covalentes, covalentes. Tá? Onde que eu defino isso? Se eu tiver um metal do lado dele, ele é chamado de óxido iônico. Se eu tiver um ametal do lado do oxigênio, eu tenho um óxido covalente, não, óxido molecular, que é melhor chamar de molecular. Cuidado, ó, aqui, pessoal, que eu disse, eu sabia que eu tinha visto, ó, o O2F2, que é de sulfeto de hidrogênio, eles são sulfetos. Esse é o mais estável, esse é o menos estável, tá? Então, esse aqui que aparece com mais frequência, de fluoreto de oxigênio. Mas não são óxidos, são fluoretos, tá? Onde aqui o oxigênio, aqui vai ter carga mais 2 e o oxigênio, nesse caso, vai ter carga mais 1. Cuidado, tá? Esse aqui é o mais estável. Estável. Ficou feio o jeito que eu escrevi, porque eu não aprendi a escrever aqui ainda. Talvez até o final da pandemia eu consiga. Tá. Dividimos os óxidos em 2 grandes grupos, os moleculares e os iônicos. Os moleculares, o oxigênio está ligado a um ametal e o iônico, o oxigênio está ligado a um metal. Nada demais, pessoal, é a função inorgânica mais fácil. A gente tem 4, ácidos, bases, sais e óxidos. Essa aqui é a mais tranquila da gente ver. Nomenclatura dos óxidos, tá? E daí vocês já podem ir adiantando um pouquinho. Óxidos moleculares, olha a regra, óxido de nome do elemento. Pessoal, a gente usa o prefixo mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, mas não usa o A, tá? Porque não vai ficar tetraóxido, é tetróxido, não fica pentaóxido, fica pentóxido, então não tem esse A aqui, ó. O mono é facultativo, tá? Dificilmente vai aparecer o termo mono. Óxido de, aí de novo, mono, di, tri, tetra, penta, nome do elemento. E aí, pessoal, o mono nesse caso, só... Não, esse aqui é facultativo, também é facultativo. Esse cara aqui também é facultativo. Muito difícil a gente usar esse termo aqui, ó. Muito... Ai, mas que... Peraí. Muito difícil a gente usar esse cara aqui, tá? Facultativo. Agora, esse aqui, ele é utilizado em um caso especial. Ele é obrigatório no caso do CO, do monóxido de carbono. Aí o mono é obrigatório. Em todos os outros eu não preciso usar. Só no monóxido de carbono, tá? E o resto eu não preciso usar o mono. Então, como é que vai ficar? Ó, colocamos um prefixo mono, di, tri para indicar a quantidade de cada átomo. Então, eu indico quantos oxigênios tem e quantos elementos eu tenho. Então, basicamente, ó, vamos ver 3 casos, 3 exemplos. Nome do primeiro, eu tenho 7. 7 é hept, heptóxido de cloro. Então, ó, quantidade de óxidos, de oxigênios, quantidade de cloros. Ó, não é dióxido de monocarbono. Ninguém usa monocarbono. Quando é um, se eu estou dizendo carbono é porque eu já sei que tem um. Então, eu uso apenas dióxido de carbono. Só usei o di, o mono facultativo, né? Dificilmente vocês vão usar. Mesma coisa aqui, ó. Não é trióxido de monoenxofre. No momento que eu digo enxofre, já estou dizendo que é um. Então, trióxido de enxofre, tá? Posso chamar de anidrido perclórico, posso chamar de anidrido carbônico, posso chamar de anidrido sulfúrico. Alguém sabe me dizer por quê? Ou alguém lembra por que eu posso chamar de anidrido perclórico, de anidrido carbônico ou anidrido sulfúrico? Alguém lembra por quê? Nomes oficiais, pessoal.
e oficiais. É o que eu escrevi primeiro, tá? Esses que eu copiei do livro de vocês, tá vendo que é uma... Não fui eu que escrevi, foi uma figura. É um nome usual, aleatório. Não. Anidrido. O que significa o termo anidrido? É que não tem hidrogênio? Anidrido não tem o quê? Não é hidrogênio. O termo, a palavra anidrido ou anidro. Anidro, anidrido. Opa, não sei o que eu fiz aí, pessoal, peraí. Encerrei a apresentação. Deu. Olha de novo. Sem água, pessoal, não tem água, tá? Anidrido, anidro, sem água. Ou seja, por que isso? Porque se eu somar, pessoal, ó, se eu somar esse cara com a água, eu vou ter esse cara aqui, ó. Então, anidrido é o ácido sem água. E aí o ácido sem água, ele forma o óxido. Então, olha o contrário, se eu tiver aqui da minha seta, se eu pegar isso aqui e diminuir a água, eu vou ter o óxido. Se eu pegar o óxido e somar com a água, eu vou ter o ácido. Então, o anidrido é o ácido sem água, tá? Então, não esqueçam, anidro ou anidrido significa sem água. Então, os óxidos moleculares são originados dos ácidos. Então, olha como é que eu fiz essa soma, só para vocês se darem conta. Ah, eu quero saber por que é perclórico. Porque ele vem do ácido perclórico. Como vocês vão saber? Soma com a água, normal, um cálculo normalzinho, ó, H2, Cl2, O8. Não existe. Tá vendo que é tudo múltiplos de 2? Então, eu divido tudo por 2. 2HClO4. Olha que bonito, esse aqui é o ácido perclórico. Então, ele é então o óxido dele é esse aqui, o anidrido perclórico. Olha por que é anidrido carbônico, porque vem de qual ácido? Ácido carbônico. Ah, mas eu não enxergo. Então, soma com a água. Se tu somar com a água, vai ficar como? H2CO3. Ah, eu não consigo simplificar. Claro que não, não são múltiplos aqui. Por que é o anidrido sulfúrico? Porque esse aqui é o óxido do ácido sulfúrico. Como que eu sei? Soma com a água. Somou com a água, tu vai chegar no H2SO4, ok? E assim sucessivamente, tá certo? Pessoal, vou deixar a nomenclatura para os óxidos. Deixa eu ver. Vou deixar a nomenclatura dos óxidos iônicos, porque ela é bem maior, né? Ela é dividida em 2. Então, eu vou anotar aqui que eu parei nomenclatura dos óxidos iônicos. Daí a gente conclui nomenclatura dos óxidos iônicos na próxima aula, e aí eu vou ver a sequência do livro, se eu não me engano, tem o resto das nomenclaturas, os ácidos, as bases. Mas por enquanto a gente já fiz um conceitozinho assim de início de óxidos, tá? Para nós. Mas a gente está bem tranquilo com o conteúdo, então a gente pode ir assim, avançando aos poucos, não precisa atropelar nada, tá bom? Então ficamos com hoje toda a parte de óxidos, de NOx, início, meio e fim, não faltou nada de NOx, tá, pessoal? Até de compostos orgânicos a gente falou um pouco. E aí vimos uma introduçãozinha de óxidos na aula de hoje, e aí concluímos na aula que vem, tá bom? Então já podem ir fazendo alguns exercícios de NOx, eu acho mais seguro. E o resto deixa para quando a gente concluir o módulo, o módulo 6. Tá bom, pessoal? Uma boa semana de aulas para nós. Nós estamos na terceira semana de maio, tem mais uma aí, até 31 a princípio. Se estender um pouco mais, a gente vai seguindo assim, na medida do possível, como manda o decreto. Tá bom, pessoal? Obrigado pela participação de vocês, obrigado pela presença, terem acordado cedo e estarem aqui comigo. Tá bom? Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, João. Tchau. Boa semana. Beijo, galera.